Quando a alegoria se torna saudável em uma pregação? Explica aí, Guilherme. Explica aí. Não, né? Nunca não, tô brincando. A alegoria, às vezes a gente fala contra a escola alegórica e aí parece que a gente está sugerindo uma leitura literal do texto bíblico inteiro e invariavelmente. Não é isso, não é isso. A hermenêutica histórica gramatical, ou esse modelo de leitura, defende que cada texto deve ser lido no seu gênero literário proposto, ok? Então, se ele é um texto narrativo, ele deve ser lido como uma narrativa. Se ele é um texto descritivo, ele deve ser lido como um texto descritivo. Se ele é um texto jurídico, ele deve ser lido como um texto jurídico. Se ele é um texto poético, ele deve ser lido como uma poesia. Veja bem, é no português assim também, né? Sei lá, você vê o Pero Vaz de Caminha escrevendo a carta, e aí ele compara o mar como um grande beijo entre o céu e a terra, não sei o que lá. Bom, o mar e o céu estão se beijando, de fato? Não, mas é uma linguagem poética que significa o encontro do horizonte. Então, quando você vai ler uma poesia, você já vai com a cabeça entendendo que aquilo ali é uma poesia. Ou quando você vai ler Nárnia, você não vai sair procurando um leão para você conversar do outro dia na rua, porque você sabe que aquele texto ali é uma fantasia. Então você já sabe, tá, isso aqui é uma fantasia. Quando a árvore falou ali, tá, isso aqui é uma fantasia. Então você já muda os critérios para você entender o texto, ok? Agora, você não faz isso com um texto jurídico, né? Vai pegar lá um auto político, sei lá, uma convocação do Tribunal de Contas. Você, acho que ele não está querendo dizer isso, não. Na verdade, está querendo dizer aquilo outro. Não, ali é um texto explícito, né? Então, tem textos na Escritura que eles são textos que devem ser lidos com critérios de, por exemplo, textos apocalípticos. O Apocalipse é um gênero literário, sei lá, para explicar isso seria mais ou menos uma espécie de uma fantasia, sei lá, usa muito figuras de linguagem, o gênero apocalíptico. Então, você precisa ler como aquele gênero de linguagem sugere. Isso, como você vai ver um filme de comédia, você vê com critérios diferentes quando você vai ver um filme de história real, entende? Então, quando a alegoria ela é bem-vinda, quando o texto ele é um texto que é uma figura de linguagem, então você precisa interpretá-lo para entender o que ele está querendo dizer, entendeu? Essa questão da estrutura é tão determinante. Eu lembro que nas minhas aulas de exegese lá no seminário, eu tive exegese de Apocalipse, inclusive foi com o meu pastor, e ele sabia se a gente tinha... Ele passou um primeiro trabalho, assim, o primeiro trabalho que vocês vão fazer é estruturar o texto todo. Então, vocês vão ler Apocalipse inteiro, vão fazer uma estrutura dele, subdividindo, etc. E ele sabia, primeiro ele sabia se a gente tinha colado ou não, né? Se a gente tinha pegado... Qual comentário você copiou? Exatamente, de onde que a gente tirou aquela estrutura magnífica, né? Tão harmônica. E segundo, que os caras copiaram estruturas de autores que eram dispensacionalistas, que não era a visão do seminário, né? Aí o meu professor mostrava pra gente, ele pegou o seu trabalho e falou, pelo seu trabalho, vejo que você é um dispensacionalista. E isso, para um aluno presbiteriano do 4º ano, que é quando a gente tem a disciplina, é a maior ofensa do mundo. Você chama ele de asno, mas você não chama ele de dispensacionalista. Né? Aí o pessoal, como assim, pastor, não sei o quê? Falou assim, ou você copiou isso aqui. Então, a própria estrutura do livro de Apocalipse, em círculos, a mesma narrativa sendo contada de diversas vezes, ajuda a gente a entender e a interpretar e a não fazer leituras equivocadas, mas, assim, é próprio do gênero literário e é fundamental respeitar isso. Veja, os exemplos que o Guilherme deu, a gente não faz isso lendo um e-mail, a gente não faz isso lendo uma lei. E por que a gente faz isso com a Bíblia? Só porque é uma lei muito antiga. Tá bom, mas é uma lei, lei sempre foi lei. E carta sempre foi carta. E poema sempre foi poema. Então, assim, você não pega as canções lá do Sola e começa a fazer os paralelismos que o Guilherme coloca lá nas canções. Você não começa a interpretar cada um como se fosse totalmente diferente. Ele está afirmando a mesma coisa de formas distintas. E assim por diante. Então,
A gente não faz isso com, novamente, o bom senso. A gente não faz isso no mundo real. Então, por que a gente faz com o texto bíblico?